Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, vamos entrar juntos no cenáculo, naquele ambiente da última ceia. Pensem comigo, é um lugar de uma intimidade imensa entre Cristo e seus apóstolos, mas, ao mesmo tempo, um lugar onde a tensão é quase palpável. E é exatamente aqui que cada gesto, cada palavra se enche de um significado divino que nós vamos, juntos, desvendar. Bom, e tudo começa aqui, com este mistério. O Evangelho de São João nos conta que Jesus ficou profundamente comovido em espírito. Olha, isso não é uma perturbação qualquer, sabe? É o ponto de partida de todo um drama que iria mudar para sempre a história da nossa salvação. E aí, claro, a gente se pergunta, mas se Jesus é Deus, por que essa comoção? Seria algum sinal de fraqueza? Para a gente entender isso de verdade, vamos buscar a sabedoria de um gigante da nossa igreja, São Tomás de Aquino. Ele vai nos ajudar a mergulhar nesse mistério com uma clareza impressionante. A primeira coisa que São Tomás nos mostra, e isso é fundamental, é que a comoção de Cristo não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é uma prova da sua humanidade perfeita. Ele sentiu como nós sentimos, só que de um jeito perfeito, totalmente guiado pela razão divina e com um único propósito, a nossa salvação. São Tomás até usa um termo técnico para isso, propaixão. Para a gente entender melhor, é como se as nossas emoções fossem, às vezes, um cavalo selvagem que nos arrasta. Já em Cristo, as emoções são como um cavalo perfeitamente adestrado que obedece em tudo à sua vontade divina e serve ao plano de salvação do Pai. E o Dr. Angélico nos mostra que essa comoção de Jesus tinha, na verdade, três causas. Primeiro, a dor pela traição de Judas, um amigo, um escolhido, que simplesmente rejeita esse amor divino. Segundo, a compaixão pelo destino do próprio traidor, por uma alma que se fecha à graça. E terceiro, a reação natural da sua humanidade diante da morte terrível que se aproximava, uma morte que ele abraça por vontade própria, por amor a nós. Agora, o foco da cena muda para essa interação dramática com Judas. É um momento que revela o mistério do mal, sim, mas acima de tudo a paciência infinita de Deus, que até o último segundo oferece uma chance de conversão. E as palavras de Jesus a Judas, elas são impressionantes. São Tomás nos ajuda a entender que isso não é, de forma alguma, uma permissão para pecar. É como se Jesus estivesse dizendo, eu estou no comando, eu não sou uma vítima, sou eu quem decido o momento do meu sacrifício pela humanidade. E então vem o ato final da separação. Judas recebe o pão, um último gesto de comunhão oferecido por Jesus, e sai. E o evangelista termina com uma frase curtinha, mas de um peso tremendo. Era noite. Na teologia de São João, noite é muito mais do que só a falta de sol, entende? É um estado da alma. Judas está deixando a presença de Cristo, que é a luz do mundo, para mergulhar de cabeça nas trevas do pecado, na escuridão que é a ausência da graça de Deus. E é nesse exato momento que algo totalmente inesperado acontece. Assim que Judas sai, assim que a traição começa a se concretizar, o tom de Jesus muda, mas muda radicalmente. A tristeza dá lugar a uma declaração de vitória. Com essa frase, Nosso Senhor redefine absolutamente tudo. A paixão, a cruz, o sofrimento que estavam vindo, nada disso seria uma derrota. Seria, na verdade, o momento da sua maior glorificação e da glorificação do Pai. Mas afinal, o que é glória para São Tomás? Não é fama, não é poder, como a gente costuma pensar. Glória é conhecimento claro com louvor. É na cruz que o amor e a obediência de Cristo se tornam totalmente claros, visíveis para todos. Por isso, a cruz é o seu verdadeiro trono, onde a sua glória se manifesta. Jesus fala de uma espécie de troca de glória entre ele e o Pai. A glória do agora é a sua aceitação do sacrifício. A glória futura vai ser a ressurreição, que é a resposta do Pai. E a glória imediata é a vitória sobre o mal, que acontece no exato momento daquele sacrifício de amor. A história, então, se volta para outro apóstolo, Simão Pedro. E com ele, a gente aprende uma lição profunda. Não sobre a maldade da traição, mas sobre a fragilidade do nosso coração quando ele confia só em si mesmo. A declaração de Pedro é sincera, é cheia de amor. Ele realmente acreditava que podia dar a vida por Jesus naquele instante. É uma promessa que vem do coração, mas que, infelizmente, se apoiava só na força humana, só no afeto dele. E aqui, São Tomás aponta exatamente o erro de Pedro.
o pecado da presunção. Pedro se esqueceu que dar a vida por alguém, que é o maior ato de amor que existe, exige uma força que não vem da gente, mas de Deus. Ele confiou na própria vontade sem se dar conta de que precisava desesperadamente da graça divina. É fundamental, como a tradição da igreja sempre nos ensinou, diferenciar bem essas duas quedas. Judas peca por malícia, ele endurece o coração e acaba no desespero. Já Pedro peca por fragilidade, por medo, mas o coração dele continua aberto para o arrependimento. São dois caminhos que começam na fraqueza, mas que levam a destinos completamente opostos. Mas então por que Jesus anuncia a queda de Pedro? Não é para condená-lo. A profecia de Cristo, na verdade, é um ato de pura misericórdia. É um remédio amargo para curar a doença do orgulho espiritual. Para que Pedro pudesse se tornar a rocha da igreja, ele precisava primeiro ser quebrado em seu orgulho. Precisava sentir na pele a sua total dependência de Deus. E aqui fica um princípio espiritual que é um tesouro, que São Tomás nos deixou. Muitas vezes, na sua providência, Deus permite que a gente caia por fragilidade. E por quê? Para nos proteger de um mal muito pior, o orgulho de nos acharmos bons e justos por nossas próprias forças. A queda tornou Pedro humilde, e foi essa humildade que o preparou para ser um verdadeiro pastor. E assim, a lição daquela noite chega até nós hoje. A história de Judas e de Pedro nos faz uma pergunta muito direta. Em nossas noites escuras, em nossas provações e fracassos, onde é que nós colocamos a nossa confiança? Na nossa própria força, que é tão pequena, ou na graça de Deus, que sempre pode nos levantar e nos glorificar com Ele? A resposta a essa pergunta define todo o nosso caminho.